Olá, saudações meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, homens e mulheres de grande valor, mensageiros e mensageiras do Senhor. Meu nome é Wilson Aleixo e eu sou responsável pelo Ministério de Publicações aqui da Associação Norte do Pará. E minha visão de missão é ver a Igreja de Deus distribuindo literaturas, livros, revistas, folhetos, panfletos em tempo e fora de tempo. É ver o povo de Deus com fogo ardente do Espírito Santo no coração para ver terminada essa missão ainda em nossa geração e empunhando em suas mãos publicação. Essa é a minha visão de missão. Estamos na quarta lição desse trimestre e o tema dessa semana, compartilhando a missão de Deus. Obrigado pelo seu contato, obrigado pela sua companhia, por você ter conectado com o nosso canal. E eu peço que você compartilhe a experiência que tem tido aqui com outras pessoas para que mais pessoas possam ser beneficiadas com a nossa proposta de revisão do tema da lição da Escola Sabatina. Não espere aqui um estudo. Você tem opções na internet, boas opções de pessoas que estudam a lição e transmitem esse estudo para quem tiver interesse. No meu caso, eu faço uma revisão de tema e apresento uma proposta metodológica para a abordagem da lição, porque o nosso propósito é ir direto ao ponto. Você precisa cumprir um tempo na apresentação da lição. E muitas vezes na classe esse tempo não é bem aproveitado, passa o tempo e a lição fica pela metade. Então, nossa intenção aqui é ajudar você a ser dinâmico na apresentação da lição, porque em casa você estuda. Aqui você compartilha o seu aprendizado. Não vá pelo viés de querer fazer uma revisão ampla, completa, um estudo completo da lição na sua unidade de ação. O estudo completo você fez em casa. E na unidade de ação você pontua pontos importantes de destaque na lição, como é o caso desta semana. Eu quero começar pontuando o verso para memorizar de São João 13, 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Bom, se você considerar apenas o texto do verso para memorizar, você já sabe o tema da lição. Ser discípulo é a arte de transmitir amor. Discipulado é essa arte de transmitir o amor. Eu penso que se você focar essa abordagem na lição dessa semana, você alcançará o propósito de tema. Porque a lição dessa semana, quando fala de compartilhar a missão de Deus, ela está propondo que a gente compartilhe o amor de Deus. E o amor de Deus para a humanidade foi manifestado na pessoa do seu filho. Então, o que é discipulado? É compartilhar Jesus. É a arte de transmitir o amor de Jesus. Ok? Olha, para a revisão desta semana, observe aí na tela, a pergunta que vai nortear a discussão da lição, que você deve fazer logo no início, é: como as qualidades observadas em Abraão podem ser úteis para a missão? Na semana passada, nós iniciamos uma espécie de tema ligado à pessoa de Abraão. Na lição dessa semana, o personagem central continua sendo Abraão, e nesse caso, as qualidades que ele apresentou. Então, qual é a dica para essa semana? Trate-se das qualidades e deixe a discussão com a classe. Por exemplo, hospitalidade. O que é que tem a ver hospitalidade com missão? Amor, oração, submissão e missão. Qual foi a missão de Abraão a partir dessas qualidades que ele possuía? Faça a revisão baseada nesses tópicos, eu acho que é interessante e vai gerar uma boa participação, uma boa interação na classe. A hospitalidade. Observe a ação de Abraão e Ló. Ambos receberam anjos, hospedaram anjos em sua casa. Hospitalidade se oferece, não é uma resposta. Veja, o hospitaleiro, ele coloca à disposição a sua casa. Ele não fica à espera de alguém que pergunte: tem lugar na sua casa? Então, a hospitalidade é uma iniciativa, é uma atitude de ir convidar alguém. Então, normalmente alguém que tem esse desprendimento da hospitalidade, ele está muito bem preparado para a missão, porque ele está acessível a receber pessoas.
A lição de segunda-feira fala do amor e a experiência de Abraão. Abraão amou sem conhecer. Ele intercedeu por pessoas que ele não conhecia. Então isso aqui é importante, é um fator que agrega valor à missão. Você não faz missão apenas para quem você ama. Você faz missão para as pessoas, mesmo que você não as conheça. Um outro fator importante, uma qualidade presente na história de Abraão, era que ele era um homem de oração. E o que inspirava a oração de Abraão? A lição de terça-feira, ela fala desse tema. O que inspirava, o que a oração de Abraão nos leva a aprender sobre missão. E a pergunta de Abraão, destruirás o justo com o ímpio, é uma pergunta de pré-juízo. Não falei prejuízo, falei de pré-juízo, antes do juízo. Então ele fez assim, destruirás o justo com o ímpio? Essa é uma pergunta interessante. E o juízo aponta que Deus não fará isso no tempo do fim, como não fez no tempo de Abraão em relação à sua família, a família de Ló. Ok? É bom você pensar sobre isso na hora da sua abordagem na lição, associar esse tema do juízo, porque a pergunta de Abraão ela é muito importante, é didática e elucidativa. Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Então sabe de uma coisa, melhor você viver a justiça. Submissão. Lição de quinta-feira apresenta a atitude de Abraão no chamado, quando ele foi chamado, sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei, na escolha, quando ele estava ali entre ele e Ló para escolher qual seria o espaço de cada um, ele foi submisso. Ele foi submisso. Aguardou de boa a escolha do seu sobrinho. E, finalmente, a sentença. Veja, ele se submeteu. Sodoma e Gomorra foram sentenciados à destruição. Claro que ele questionou. A pergunta contundente, destruirás o justo com o ímpio? Essa destruição aí vai pegar todo mundo ou tu vai fazer juízo realmente? Você vai ser justo. E Deus fez justiça. E justiça para Deus foi salvar Ló e sua família e destruir os ímpios. Cada coisa com a sua sentença. Salvação e a destruição. E Abraão se submeteu a essa decisão do Senhor. Então isso prova também a sua disposição de servir em submissão à vontade de Deus. E finalmente a missão de Abraão. E a missão de Abraão está bem explícita na lição de quarta-feira. Qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? Veja, o propósito de Abraão, na sua intercessão, era salvar todos. Mas tem uma implicação. Nem todos serão salvos. A história de Sodoma e Gomorra e a história de Ló e sua família demonstram claramente que o aviso foi dado, as orientações foram dadas, até para os parentes de Ló. Mas eles não atenderam ao chamado. Então a salvação que deveria ser para toda a família de Ló não alcançou a todos. Isso é uma referência para o nosso tempo. Deus oferece salvação a todos, mas nem todos serão salvos, porque não atenderão o chamado de Deus para o tempo em que estão vivendo. Finalmente, a melhor notícia sobre a missão começa com intercessão, mas entenda que a salvação é escolha de cada um. O livre-arbítrio é chave que define a resposta positiva ou não à missão. Você entendeu? O livre-arbítrio é a chave que define qual vai ser a sua resposta, positiva ou negativa. Você vai aceitar ou vai renunciar ao chamado do Senhor? Temos desafios para essa semana. Quais os obstáculos na sua cidade para a pregação? Você já percebeu se há alguma dificuldade na sua região para que você pregue o Evangelho? Então ore por intervenção divina. E também encontre alguém diretamente afetado pela situação difícil e informe que está orando por ela. Se você conhece alguém com a qual você tem dificuldade de acesso para a pregação do Evangelho, cite o nome dela em oração, coloque na mão daquele que sabe fazer missão e pode promover salvação na vida dessa pessoa.
Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição. Lembre-se, em casa você estuda, mas aqui você compartilha, indo sempre direto ao ponto.